Ok, voltamos, gente. Estou segurando a cara, hein? Estou tentando segurar a cara, hein? A gripe é violenta, a virose é violenta, mas eu estou tentando segurar a cara. Vamos lá. E a gente está num papo aqui gostoso, cada um dos três que tem a sua função, o seu negócio, e a gente vê, e é muito interessante as pessoas saberem do tipo de negócio que acontece, mas nós vamos falar de outras coisas também, sem dúvida alguma. E no intervalo, o nosso amigo Fernando, o presidente da CDL, ele falava sobre a questão do litoral norte, da serraria, de lugares onde está havendo um crescimento muito grande e onde estão sendo construídos condomínios incríveis que absorvem o tipo de produto, por exemplo, como o seu, não é, Fernando? Isso, é verdade. Não é verdade? É verdade. Aí isso puxou um assunto do jardim que é polêmico. Porque há 15 anos a gente faz programa aqui perguntando para onde vai crescer Maceió e agora dizem que o crescimento é para o litoral norte. Hã? Olha, eu acho que o litoral norte já é uma realidade, né? É. Mas enquanto você não tiver uma outra via de acesso... Perfeito. Então, hoje em dia, estou vendo que a prefeitura está finalizando uma via bem à beira-mar, que já se chega ali ao shopping novo, aquela região por ali e tudo e tal. Mas você ainda continua com uma dificuldade de acesso. certeza. Então, as cidades, elas não conseguiram e nem iriam conseguir acompanhar o ritmo da indústria automobilística. Então, quer dizer, houve muito pouco investimento nos últimos anos em transporte público, né? E os últimos governos investiram maciçamente na indústria de consumo, principalmente na indústria automobilística e na indústria de eletroeletrônicos e tudo. Então, esse ganho de renda foi direcionado para isso. Se você for imaginar que um carro padrão médio aí, ou médio pequeno, ele deve ter o quê? Pelo menos 15 metros quadrados. Você pega Maceió, às vezes, emplacando 1.500, 2.000 carros no mês. Exatamente. Então, se você for pegar 2.000 carros no mês, a faixa de 15 metros quadrados cada carro, isso dá 30 mil metros quadrados. Então, qual é a cidade que vai conseguir criar 30 metros quadrados todo mês para receber uma frota nova? E olha que eu estou falando 30 metros quadrados de carro parado, sem abrir porta, sem rodar, né? Então, quer dizer, o que se precisa é uma racionalização da utilização do transporte particular. E com relação ao nosso litoral norte, precisa urgentemente se fazer uma segunda pista para a gente ter, como aconteceu com o litoral sul, um acesso mais fácil. Está solucionado o problema? Então, para mim, solucionado é pronto. Mas veja só, eu não sei realmente Porque o projeto deles é que você vai por essa via atual e vai voltar por cima pelo morro. Mas o que acontece Não sei. Tem a solução de criar alternativas, né, que não seja exatamente uma pista dupla, ela pode ser bem-vinda. Só que eu tenho acompanhado também, não tenho conhecimento de causa. Me desculpem aí se eu falar besteira, alguma coisa. Eu conheço é pela imprensa, né? Solução é como você disse, é quando a coisa está implantada. Em se criando uma via por onde já existe uma coisa muito complicada, porque eu sei que vem um problema das desapropriações. As desapropriações são imensas. Tem casas muito antigas, quer dizer, aquela região toda tem uma vida própria há muitos anos. Se a gente for observar a pista do litoral sul, só para tirar vários barracos ali naquela região, quase embaixo da ponte, levou-se anos e foi uma confusão danada. Então, eu acho que o caminho... Agora, eu acho que Maceió tem muito. O Farol tem aquela região do Alto Farol, a parte alta, né? Hoje em dia tem condomínios... Peraí, vamos analisar um negócio que não entra na minha cabeça. Diga. Porque existem duas lendas aqui. Uma lenda, que não é lenda, é verdade, é o Jacintinho. Reginaldo. O Vale do Reginaldo. O Salgadinho. Então, naquele entorno da foz do Salgadinho, a água é poluída. Todo mundo sabe que é. Ok? Aí você avança no mar e vai embora. E você vai embora por uma das praias mais lindas desse estado, que é a Praia de Sobral. Você vai embora. O que foi de mal que a Braskem fez na Praia de Sobral?
Eu acho que o risco de uma Braskem é muito mais em potencial do que um risco real. Real, né? Exatamente. Então, quer dizer, todo um sistema de segurança que haja ali na Braskem, e esses anos todos, a gente nunca viu nenhuma agressão maior ao meio ambiente ali. Exatamente. Ele tem um risco em potencial se não for uma empresa bem administrada e que não nos consta isso. Então, não lembro de casos aqui de vazamento, de problemas maiores e tudo. Então, eu acho que como poluição efetiva, entendeu? E a ocupação daquela restinga do Sobral ali pela Salgema, ela não trouxe problemas. A cidade não cresceu exatamente para aquele bairro que está cheio de casinha pobre por ali. Mas, Geraldo, eu me lembro do Trapiche da Barra chegando a Salgema e construindo o trapichão. Havia os famosos bingos para arrecadar verba, dinheiro para construir o trapichão. Certo. E a FAP, a época que administrava, construiu algumas casas luxuosas ali no bairro do Trapiche e colocava no bingo. Perfeito. E quando o Salgema chegou aqui, procurou uma área distante da cidade para se implantar. E a área distante que tinha era o Sobral, lá onde ela está. O que é que aconteceu? A cidade foi ao encontro dele. Então não adianta hoje, esse estaleiro está chegando em Coruripe. Se esse estaleiro ficar em Coruripe, é natural que tudo aconteça em torno desse estaleiro. E então, você ainda acredita nele? Acredito. E aposto nele e acho que será a redenção da nosso estado e nossa economia. Tomara. Porque hoje, infelizmente hoje, assim, o setor sucroalcooleiro passa por uma crise sem precedentes, né? Isso forçadamente obrigou que a economia tomasse novos rumos. E a gente já percebe isso, por exemplo, eu trabalho no setor, no segmento de caminhões, que é o maior termômetro para você ter um indicador de que se há produção ou se não há produção. Sem dúvida. Né? Porque tudo é escoado em cima de pneus, em cima de rodas. E o caminhão é o grande termômetro para isso. Então, se a gente percebe hoje esse crescimento, não tenha dúvida que tudo que acontecer nesse entorno vai, quando for daqui a 20 anos, assim, rapaz, o estaleiro foi mal projetado, porque ele está dentro de um contexto populacional, urbano, e não é verdade. Bom, então, Pide, vamos lá. Você toca num ponto fantástico, acho que pode ser discussão de nós todos aqui. O que falta, por exemplo, você se lembra daquele hotel que ia ser construído nos morros de Camaragibe? Sim. Era um super hotel que ia influenciar 14 municípios. Muito bem, houve uma reunião no Palácio do Governo, eu era diretor da Secretaria de Turismo, e o governador era Luiz Abílio. Conduzindo aquele problema, os proprietários do hotel, todo mundo ali. Aí eu fiz uma pergunta. Governador, qual foi o projeto, qual foi o plano diretor que foi feito até agora para o entorno deste hotel? Bela pergunta, Geraldo, mas nada. Aí eu faço uma pergunta a você. Você acredita que vem o estaleiro de Coruripe? Que plano diretor foi feito para abrigar o estaleiro de Coruripe? Paralelo, ainda que você não construa tudo, mas você tem que ter um projeto, um plano diretor para aquilo. Mas eu acabei de falar, eu não sei se tem e acho que não tem. O que é que vai acontecer? Naturalmente, a proporção que for sendo colocado os empregos, alguém vai começar a se instalar por ali. Aí vai abrir um loteamento desordenado, vai abrir aquilo, outro. Daqui a pouco, assim, o estaleiro está mal colocado. Como diz, o Salgema está mal colocado. Não. O Salgema foi muito bem colocado à época. E o Alagoas perdeu muito quando não se fez os investimentos necessários e previstos e foi para Sergipe. E nós perdemos uma grande arrecadação que poderia estar contribuindo hoje em muito com a diversificação da economia do Estado. Né? Com certeza. Então, isso hoje é que precisa ser feito, ser levado em consideração. Você quer ver uma coisa? Nós estamos falando de coisas ainda impalpáveis, né? Isso. O estaleiro ainda é impalpável. Mas deixa eu falar de uma palpável. Fala. Eu participei de um congresso onde o presidente era o Lula e foi feita uma colocação sobre o segmento que atuo. Presidente, como é que as cidades vão comportar a quantidade de carros que está sendo produzido? E olhe que na época, era uma produção de 3 milhões e 600 mil automóveis no Brasil. Estamos falando de 3 milhões e 600 mil automóveis de produção da indústria brasileira. Ele disse, meu amigo, essa produção é irreversível e é tendência de crescimento. Os prefeitos, os políticos que façam projeto, que abram circulações, que abram alas de escoamento, porque a produção vai existir, porque a indústria está implantada, o emprego está consolidado e vai produzir. E o consumo está havendo. Voltando a falar da Chery, quando o chinês chegou aqui no Brasil e anunciou uma fábrica de 150 mil carros, eu ouvi e não acreditei.
E no intervalo eu perguntei ao intérprete do presidente da Chery, o chinês, 150 mil carros, ele falou certo. Aí o cara perguntou, ele disse, falei. Porque o estudo mostrou que o Brasil teve uma migração de 20 milhões de brasileiros que saiu da miséria para isso, e tem tanta projeção geométrica ainda mais com o preço do Chery. que exatamente eu quero atingir esse mercado que está aí. Então, se essa projeção existe, lá na China, o cara chegou e implantou aqui, o que é que existe de projeção para o nosso na capital? É verdade. Agora vamos lá, eu quero ir para um palpável. Vocês tocaram num assunto maravilhoso. O palpável é o Canal do Sertão. E eu cansei de perguntar aos secretários de Agricultura do antigo governo quais foram os projetos estruturantes feitos para o Canal do Sertão, que a água está lá. Nenhum. Só estão fazendo projetos emergenciais. Não tem um estruturante. Isso é um desaforo, rapaz. Isso é um desaforo com o povo alagoano. Isso é um desaforo. Não pode acontecer um negócio desse. Está lá água parada, vamos tirar com caçamba. Eu acho que não faz mal falar o nome do empresário aqui, acho que não. Claro. Eu estive numa reunião há uns 10 anos atrás, ou 12, em Delmiro Gouveia, quando o Dr. Carlos Lira estava reformando a fábrica da pedra. E o que o Dr. Carlos Lira pronunciou me deixou assim entusiasmadíssimo no meu segmento. Quando ele estava reformando a fábrica da pedra, tirando aqueles teares antigos, botando tudo teares eletrônicos e de última geração que tinha. Aqueles teares antigos, ele estava contemplando aqueles antigos funcionários lá para fazer a sua rede, fazer sua coxa de retalho lá fora do recurso próprio. O governo na época, que era Ronaldo Lessa, dizendo que a Emater, junto com o pessoal, tinha um projeto de plantação de algodão, onde a fábrica da pedra absorveria 90% ou 100% do algodão produzido naquela região que tinha ali. E ali se fez uma projeção de desenvolvimento econômico e de geração de renda e emprego. E eu fazendo assim na minha cabeça, digo, pô, eu vou vender aqui 1.000 caminhonetas, 3.000 caminhões no projeto, porque era aquilo que se desenhava. 20 anos depois nós não temos absolutamente nada. O algodão do Dr. Carlos vem da China hoje, que é mais barato do que o que não tem produção aqui. Então, é isso que deixa a gente essa coisa que precisa, nós temos elementos, o que falta é colocar na prática. É a falta de planejamento estratégico. Exatamente, não existe. Não existe. Eu estava, vocês falando aqui, tanto hoje a questão complicada de você andar de carro, qualquer capital brasileira, essa questão de privilegiamento do carro, em detrimento ao transporte em massa, não é? Que é uma coisa costumais na Europa. Você tem o metrô, você tem o BRT, você tem o VLT, você tem vários segmentos que você dá mais qualidade de vida, menos engarrafamento. Perfeito. Não é? É uma coisa que é uma tendência mundial. E eu lembrava aqui, há 31 anos atrás, em 1984, nós tínhamos, quer dizer, a inauguração do metrô do Recife. Perfeito. Né? O metrô do Recife. Eu estava lá, estava participando da parte do planejamento, da parte de sempre, enfim, muito jovem, estava lá e tal, iniciando a minha vida dentro do metrô do Recife. E há 31 anos atrás tinham feito o Curado, que hoje em Recife é onde funciona a rodoviária, né? Exatamente. Então, muitos críticos na época diziam assim, ora, o metrô do Recife está ligando nada a coisa nenhuma. Poxa, era uma visão de futuro. Lógico. Você tinha que ter um planejamento estratégico, você tem que ter uma visão assim dos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ou seja, a tendência natural do crescimento da cidade. Lógico, sem dúvida alguma. O próprio Pires falou aí, por exemplo, há não sei quantos anos que a Braskem se instalou naquela localidade, que absolutamente não tinha nada. A cidade cresceu. Então você vê o Porto do Suape hoje, há 10 anos atrás, ou um pouco mais, quando não existia, hoje o que você vê é um ciclo industrial ao redor. Ou seja, aquela onde você prefeitura não sabe o que fazer com o dinheiro. É verdade, você recebe a mercadoria importada, você tem tem um crescimento, você tem a indústria próxima, você tem Rapaz, olha, a gente transporte não precisa de ir muito massa, longe, né? não. Quando as pessoas querem fazer, fazem. É verdade. Você se lembra a Rosiane, aqui que era diretora do Porto? Isso. Não botou a Tomé?
ali, que ninguém esperava, todo mundo discutindo Coruripe, ela botou a Tomé. É verdade. É querer fazer, pô, é querer discutir e ir pra tem. frente. Geraldo, você vê um exemplo que nós temos prático hoje. Uma viagem Recife, Maceió-Recife hoje, nós pegamos já uma grande parte de trechos duplicados, tanto na região de exatamente. Alagoas quanto em Pernambuco. Isso. O que é que a duplicação fez? Tirou de cidades como Jaboatão, como tal, desviou, Novo Lino, desviou a rota. Novo Lino você não vê mais. Mais nada, desviou. Daqui a 5 anos, vai haver uma invasão natural, porque não tem planejamento, não tem ordenamento de pessoas que estão lá. O que é que vai acontecer? Quebra-molas para a gente perder tempo Com nesse certeza. negócio todinho. Né? Então, se tiver hoje, a partir de hoje, nesse momento, um ordenamento, quem vai se plantar na margem daquela rodovia tem que respeitar uma legislação assim. A edificação tem que ficar tantos metros da pista, assim, assado. Tem que construir uma passarela para isso, para aquilo, outro. Mas não. Daqui a um dia tem um posto que faz a divisa com o meio-fio da BR. É verdade. Não é? É verdade. Aí você, pedestre, aí o cara mete pneu, toca fogo, não passa mais, fecha a pista, aí mete e quebra-mola. Então, falta esse ordenamento e fazer cumprir essa legislação para que as coisas aconteçam de forma mais ordenada. Meu caro Luiz Jardim, me fale de tinta automotiva. Porque cada vez a tinta automotiva está melhor. É uma coisa impressionante. Me fale um pouco. Olha, o mercado como um todo, né? A indústria nacional, aliás, a indústria mundial evoluiu muito, tanto nos sistemas de pintura e de preparação da pintura na fábrica, né? Então, hoje em dia, você já não tem aqueles problemas como você tinha antigamente. Quem teve Fusca, quem teve Brasília, então, lembra aquela história daqueles pedacinhos enferrujando, essas coisas todas. Então, evoluiu muito essa tecnologia de preparação de chapas e tudo. E no sistema de repintura também. Então, hoje em dia, você já não precisa... Normalmente, uma pintura de carro vem de um acidente, de um sinistro, de uma coisa. O ferrugem, naturalmente, é uma coisa mais rara, né? E essa indústria da repintura, ela evoluiu para e passo com a pintura original dentro das fábricas. Então, por exemplo, você pode pegar um Fusquinha, um modelinho de 66, e eu quero na mesma cor. Pintar na mesma cor e você tem absolutamente a mesma cor. Tem a mesma cor. mesma Não cor, é tem problema. Você pode trazer um carro. Antigamente as coisas quando eram longe, quando era difícil, você dizia assim, lá da China. Hoje em dia não, normalmente é da China. A gente fica procurando em outros lugares aonde trazer, né? A China passou a ser passou a ser aqui, né? A China, além de acessível e acessável, ela está aqui dentro de nós, né? Aliás, no mundo inteiro, né? Aqui o chinês. Hoje em dia a China é o maior parceiro estamos comercial do chateados que ela Brasil, só mais cresceu do que o próprio 7%. Estados Unidos. A questão de tinta e pintura. Visite hoje uma oficina de um concessionário autorizado, qualificado, que nós temos aqui hoje, e veja uma oficina pintada na pintura epóxi, no epóxi. Piso, tudo, Piso, né? epóxi, autonivelante. Você veja a qualidade, a sensação de limpeza, organização e bem-estar que você tem, quanto aqueles pisos arcaicos de cimento, porcelanato, quebrado, sujo. Hoje Tecnologia. Mas a tecnologia da pintura do carro mesmo, hoje em dia, para repintura, ela chegou na base de água. Então você já tem oficinas aqui no estado de Alagoas, em Maceió, algumas que a gente atende, usando produto à base de água. Então, e é o futuro. Essas tintas à base de solvente, elas tendem, por exemplo, nos Estados Unidos tem legislação muito específica, né? Então, alguns estados dos Estados Unidos, como o caso da Califórnia, por exemplo, eles não permitem tinta à base mais de solvente, à base de petróleo, porque se considera a emissão, né, o que eles chamam de VOC, de gases poluentes. Então as tintas geralmente são à base d'água, porque a evaporação, a tinta seca pela evaporação e a evaporação é água. Então a pintura automotiva, o que há de mastro, é a pintura à base d'água. Tem oficinas aqui em Maceió já trabalhando com isso. É o que há de mais moderno, com a qualidade excelente e com um teor de sólidos até mais alto do que essa tinta tradicional. Né? Na realidade, a tendência de mercado é a questão da globalização. Então, o que for hoje em dia criado na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, rapidamente, mas muito rapidamente chega aqui a gente. Eu lhe digo até uma coisa, muita tecnologia, às vezes de ponta, chega às vezes mais rápido num país emergente do que num próprio
país lançador da tecnologia. É verdade. Se você for olhar, por mais que a gente reclame a tecnologia de celular e tudo, tem áreas nos Estados Unidos que você não vai encontrar tanto smartphone, porque normalmente os países já evoluídos, eles têm uma tecnologia mais consolidada. Então os mercados emergentes que são ávidos por tecnologia, às vezes quando você vai procurar um sistema de telefonia celular, de repente ele pode estar lá num país da África sendo lançado, porque aquele sistema que já tem na União Europeia vai levar algum tempo para ser substituído, É verdade, né? é verdade. Então às vezes a tecnologia de ponta chega antes, assim, no terceiro mundo, no mundo em desenvolvimento, do que mesmo lançado nos países, né? Ô Pires, você que tem a experiência, já está vivendo há 3 anos, de uma indústria chinesa e agora já brasileira, já colocada aqui. Como foi vencer a guerra do chinês é ruim? Desmistificar isso não foi fácil, mas contribuiu muito com a qualidade da indústria. Perfeito. O que falta na China, o que faltava aos chineses talvez, fosse a divulgação do potencial que eles têm nesse segmento que não exportavam. Pra você ter ideia, essa fábrica do Brasil é a primeira fábrica que a China faz fora do país de origem. A primeira fábrica que ela faz. Então o chinês tem aquela regime dele, né? A Chery pertence ao governo chinês. Então, para sair de lá, a coisa é muito complicada. Ela pertence ao governo chinês. E é uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo. Ela fabrica automóvel, caminhão, peças para avião. É um negócio fantástico. Ninguém sabe, não é divulgado o potencial e a capacidade que a Chery tem. A partir dessa fábrica, acredito que sim, começa a aparecer. E qual era o grande receio? A falta de experiência, para eles atingirem outros mercados, né? Que o Brasil foi esse mercado que eles elegeram como o piloto deles, e o receio que ele tinha pelo alto índice de corrupção existente no Brasil. Pra você ter ideia, no primeira convenção que nós tivemos com o presidente da Chery, ele colocou isso. A vontade muito grande e o receio maior ainda. E nós orientamos aos nossos executivos: cuidado com a corrupção. Aqui na China, nosso regime, até a bala quem paga é a família. O recado que ele deu para os executivos dele, para chegarem aqui. Então essa situação toda contribuiu assim de uma forma muito, num primeiro momento ruim para a gente que é investidor, mas muito séria para quem quer chegar aqui com qualidade, com seriedade, com princípios de ética e moral lá no final. Perfeito. Por isso que eu visitei, eu fui várias vezes a São Paulo, conversei primeiro com os importadores, depois conheci o pessoal da China. Acho até que ela precipitou-se ao tomar isso do importador e assumir para ela. E talvez esse processo tenha retardado um pouco por conta disso. Mas eu acredito que no momento que tiver consolidado, será uma das empresas fortes, porque está trabalhando todas essas atenuantes para que fique um produto realmente de qualidade Ela já e está sem em marca. todo o país? Não. Não, acredito que nós temos hoje em torno de 150 a 160 concessionários parados no Brasil. Já é um mais uma cidade como São Paulo tem 30, 40 só no estado de São Paulo, né? E aqui no Nordeste eu acho que está faltando hoje Pernambuco e Paraíba, que nós estamos dando suporte, mas já grande parte do Brasil ela já ocupa os espaços. Tem grandes revendas como Salvador, que já é Fortaleza, tem uma venda muito boa. E São Paulo é o grande mercado ainda. E nós estamos apostando muito nisso aí. Ok, vou pedir licença. Vamos lá. SESI Senai, Sebrae, IOFAL, Instituto Oftalmológico de Alagoas, uma grande visão para cuidar da nossa. Bodega do Sertão, o restaurante Filé do Zezé, 34 anos do filé com queijo, não é brincadeira não. Bodega do Sertão, com tudo que você pode imaginar. Isabel Pinheiro. Isabel Pinheiro não tem o que dizer. Voltamos já.